nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O Papa Bento XVI, em 2006, falava-nos sobre a importância dos santos Timóteo e Tito. Eles ensinam-nos a servir o Evangelho com generosidade, sabendo que isto obriga também a um serviço à própria Igreja. Por fim, aceitemos a recomendação que o apóstolo Paulo faz a Tito na carta a ele dirigida. Desejo que tu fales com firmeza destas coisas, para que os que acreditaram em Deus se empenhem na prática de boas obras, pois isso é bom e útil para os homens, conforme Tito, capítulo 3, versículo 8. Mediante o nosso compromisso concreto, devemos e podemos descobrir a verdade destas palavras e sermos nós também ricos de obras boas e assim abrir as portas do mundo a Cristo, o nosso Salvador. Deixe o seu like, compartilhe. Liturgia diária. A Igreja faz memória dos santos Timóteo e Tito, bispos no período apostólico da Igreja, isto é, nas décadas seguintes à morte e ressurreição de Jesus. Foram os discípulos mais fiéis de Paulo. Pouco se sabe sobre os santos que hoje celebramos, a não ser pelas referências dos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo. Era comum a São Paulo e aos outros apóstolos nomear assistentes por onde passassem. Ele lhes concedia a autoridade para exercerem os seus ministérios. São Timóteo foi discípulo de Paulo e participou da segunda viagem missionária e se converteu diante da pregação de Paulo. Sua mãe era de origem hebraica e seu pai era pagão. Foi um importante colaborador de Paulo, que o próprio apóstolo enviou 2 cartas, com orientações para o seu ministério como bispo de Éfeso, segundo uma tradição posterior. Tradições antigas afirmam que São João se retirou para Éfeso antes de morrer na ilha de Patmos, e que a Virgem Maria o seguiu até Éfeso. Se a afirmação é verdadeira, pode-se dizer que São Timóteo bebeu dos poços mais profundos da tradição cristã, sentado ao redor do calor de uma fogueira em um quarto escuro à noite. Ele pode ter ouvido falar sobre a vida de Cristo nos próprios lábios das testemunhas mais importantes. São Tito, citado nas cartas de Paulo como seu colaborador, veio do paganismo e foi batizado por Paulo e esteve presente no Concílio de Jerusalém, descrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Paulo tem uma grande afeição por ele, que até o chama de meu filho. Ele esteve presente na terceira viagem de Paulo e ajudou-o a escrever uma das cartas aos Coríntios. Ele é visto como um pacificador, administrador e grande amigo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios fornece uma visão sobre a profundidade de sua amizade com Tito e a grande comunhão que eles tinham na pregação do Evangelho. Tito foi portador da severa carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve que foi fortalecido, não só pela chegada de Tito, mas também pelo encorajamento que dele recebeu. Na carta a Tito, se dirige a ele como o administrador da comunidade cristã na ilha de Creta, encarregado de organizar, corrigir os abusos e nomear presbíteros. Vamos rezar? Ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.